A paz do Senhor. Eu sou o André Daniel e estou aqui para poder contar o meu testemunho. Essa história se inicia lá no finalzinho de 2010. Nessa época eu estava como membro da Metodista Wesleyana em Parque Floresta. Estava bem ativo, tinha me batizado há pouco tempo, dirigia culto, fazia teatro. Estava bem ativo e realmente a chama estava ardendo no meu peito para trabalhar na obra do Senhor. E arrumei um emprego no final de 2010 e nesse emprego em uma lanchonete eu não poderia mais estar na igreja em todos os trabalhos como acontecia desde quando eu entrei para a igreja e me batizei. Mas não pensei que aquela chama ia se apagar, não pensei que ia desanimar, porque pelo menos ia poder ir no culto de meio de semana todas as quartas para a igreja. Mas acabou que isso não aconteceu. No finalzinho de 2010, quase começo de 2011, eu ali já meio desanimado, meio cambaleando, não tendo mais tanto aquele amor pela obra, mais aquele amor de estar na casa de Deus, um pregador visitante na igreja olhou para mim e recebeu do Senhor que tinha alguém com uma arma apontada nas minhas costas. Eu realmente não tinha mais aquele temor a Deus naquela época. E apesar de ter escutado aquilo, eu segui normalmente a minha vida. E do outro lado da rua, onde eu trabalhava, sempre tinha um baile funk, todo final de semana, sexta, sábado e domingo. E apesar de sempre ouvir aquelas músicas, ver aquelas atitudes que muitos jovens naquela época tomavam ali em frente, nunca surgiu o desejo de estar no meio deles. Apesar de alguns colegas de trabalho ficar perturbando para poder ir lá e tal. E no carnaval daquele ano, que foi em março de 2011, estava rolando um baile funk ali, na semana que antecedeu o carnaval, e nesse dia eu fui até esse baile funk, fiquei lá por pouco tempo e saí. Na semana seguinte, aquela revelação que teve no ano anterior por aquele pregador sobreveio sobre a minha vida. E aquele espírito de morte realmente estava rodeando a minha vida naquela noite, pois no meio do baile de carnaval, do outro lado da rua de onde eu trabalhava, um homem foi assassinado. Naquele dia minha mãe, sabendo disso, me ligou e falou: quando você sair do trabalho, você me liga que eu te busco no ponto de ônibus. E minha patroa, na hora que fechou a lanchonete, falou: espera um pouco que daqui a pouco eu te levo para casa. Mas nesse dia, não houve minha mãe, não houve minha patroa, peguei a primeira Kombi que passou e fui para casa. E nesse dia aconteceu o pior e eu fui atropelado voltando para casa. E aquele espírito de morte realmente estava ao meu redor, porque algumas horas antes, isso eu fiquei sabendo só depois, um garoto foi atropelado a poucos quilômetros antes de onde eu fui atropelado. Só que no caso dele, ele veio a falecer. No meu caso, foi por pouco, mas não aconteceu. Eu tive uma fratura tripla na perna, quebrei a fíbula em uma parte e a tíbia em duas. Por pouco não tive fratura exposta. Fiquei 3 dias acordado. Só fui acordar no CTI do hospital na terça-feira de carnaval, à noite. E eu fui atropelado na sexta-feira de carnaval. E a partir dali foi 1 mês no hospital, porque o plano de saúde queria um fixador externo para minha perna de uma marca, de uma qualidade, e o meu médico falou que se não colocasse o que ele estava sugerindo, eu poderia ficar com a perna torta, poderia ficar manco, e entre outras várias consequências. E nesse imbróglio de acata o médico ou o plano de saúde faz da maneira que quer, foi 1 mês no hospital. E nesse 1 mês no hospital,
não podia me levantar para ir no banheiro, para tomar um banho, para nada, porque como foi uma fratura tripla na perna, qualquer movimento brusco poderia ocasionar uma fratura exposta. Então foi aquele tempo todo ali deitado, eram 3 injeções por dia, e durante esse tempo, realmente, o Espírito Santo veio ao meu coração com uma música do Marquinhos Gomes, que no refrão dizia que quem tem promessas de Deus vence o mal. E realmente, no momento da prova, eu estava ali querendo sair daquela situação para poder contar meu testemunho, poder voltar para a casa de Deus, poder fazer a obra. Depois que eu operei, coloquei o fixador externo que o médico indicou, fiz todo o tratamento, um tempo de fisioterapia, me recuperei. Quando eu tirei o fixador externo da perna, eu estava com aquela ânsia de, quero voltar a trabalhar. Voltei a trabalhar e nesse tempo, até eu voltar a trabalhar, eu fui na igreja só 2 vezes e não mais. Então aquela chama que realmente era para ter se reacendido e que veio uma fagulha durante o tempo de hospital, não permaneceu acesa. Voltei a trabalhar, meus amigos me chamando para ir para casa de show, para curtir o carnaval, e realmente eu quase que me esqueci daquele milagre, daquela promessa de Deus sobre a minha vida. E fui curtir casa de show, desfilar na Sapucaí, curtir balada, e realmente sem me ligar na promessa de Deus. Até que veio uma osteomielite que me acometeu, que é uma infecção crônica óssea, que no dia que eu fui no hospital, só vendo que minha perna realmente não estava cicatrizando daquela operação que eu já feito 1 ano antes, o médico falou dessa infecção e que ou eu operava no dia seguinte, ou então ficava com osteomielite, poderia se espalhar pela perna e acabar perdendo a perna. Aquele foi outro momento que também bateu a tristeza, aquela coisa de, caramba, era para eu estar fazendo a vontade do Senhor, era para eu estar naquele primeiro amor outra vez, mas não estou. E nesse segundo aviso, fui lá, fiz a operação, não perdi a perna, graças a Deus, mas ainda assim, eu ia só para a igreja 1 vez no mês, mas não tinha aquele compromisso firmado de estar ali, não tinha aquela coisa no coração de vou voltar para a casa de Deus e fazer a sua vontade, viver a promessa que Deus tem na minha vida. Ia 1 vez por mês, só meio que para, vou fazer uma barganha com o Senhor, vou 1 vez por mês, já que Ele me curou e me salvou da morte, então vou vir aqui só para deixar elas por elas, mas realmente essa não era a vontade do Senhor. Até que eu acho que foi a primeira vez que foi uma coisa latente na minha vida, sentir a presença do Senhor num lugar totalmente alheio, que não era a igreja, não era a casa de Deus. Eu estava numa casa de show, num sábado à noite, e apesar de estar rodeado de pessoas, eu não via ninguém. Eu só olhei para o alto e só tinha aquela voz na minha cabeça, falando, André, por que você está aí? O que você está fazendo aí? Nada aí te preenche. E realmente, nada daquilo me preenchia. Depois em casa, eu estava relembrando esse tempo todo, depois do meu acidente até aquela noite, e realmente nada me preenchia. Tudo que eu vivia era só coisa de momento. E aí, eu retornei para a casa do Senhor, mas ainda não daquela maneira. Eu não tinha vindo para a casa de Deus, contar meu testemunho, mostrar tudo que Deus fez na minha vida e me entregado verdadeiramente. Até que em 2016, aí sim eu, aqui já na igreja Wesleyana de Parque Amorim, falei com o pastor e pedi para poder ter essa oportunidade de contar esse meu testemunho aqui mesmo no púlpito, porque não adianta de nada Deus fazer um milagre na sua vida e você deixar no oculto, falar, não, a minha bênção vou guardar para mim. Outras pessoas têm que ver o que Deus
faz, o que Deus fez na sua vida. Eu vim, contei meu testemunho, tenho certeza que pessoas ficaram impactadas com isso e outras coisas que vieram acontecendo depois realmente mostraram que tudo que Deus fez ainda não é a obra completa, não é a promessa completa de Deus na minha vida. Eu sei que ainda tem mais coisas para Ele fazer. E uma música que eu escuto muito, que é do Anderson Freire, que o refrão diz: toma a sua cama, leva ela com você. É um memorial para você nunca esquecer de hoje, tudo que Deus faz hoje. E quando eu olho a cicatriz na minha perna de 3 operações que eu fiz, as marcas no meu corpo de tudo que aconteceu naquele acidente e o pós-operatório, eu vejo que isso tudo é um memorial para quando eu tiver os meus filhos, meus netos, para quando pessoas verem na rua e perguntar o que aconteceu, falar que isso é a promessa de Deus, que isso foi um milagre de Deus na minha vida, que essas marcas aqui são todas para glorificar o nome do Senhor. E eu tenho certeza que Ele começou a obra e não deixou terminar pela sua misericórdia, porque a misericórdia de Deus nos alcança. E um versículo que marca muito a minha vida é aquele que diz de trazer à memória tudo aquilo que nos dá esperança. E se alguém te feriu, se alguém deixou uma marca na sua vida, tem que se lembrar. Isso é para te trazer esperança de que as promessas de Deus ainda vão ser alcançadas na sua vida. Que se Deus deixou que essas marcas fossem feitas na sua vida, que fossem feitas ali no seu coração, é para que amanhã você veja um milagre na sua vida, para que Ele venha te alcançar com a sua glória e com a sua misericórdia. Esse é meu testemunho, espero que você venha a ser edificado, venha a ser abençoado e venha colocar a sua fé em ação, porque aquele que começou a obra irá terminar na sua vida. Amém. Já